da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Cantando no Espírito, venha para o pé da cruz. Sim, usando da sua fé. Não é simplesmente essa cruz aqui, não. Venha para a cruz de Jesus. Venha para o pé da cruz de Jesus. Se posicione da maneira que o próprio Senhor lhe inspira. Ou de joelhos, ou em pé, ou a cabeça postada na cruz de Jesus. Mas venha, na sua fé, para o pé da cruz de Jesus, e cantando no Espírito. Caria Maria Lavalai Aravaraia, Caria Namalaria Lavalai, Carabai, Candaramani Olubaria Namararia Lavalaria Lavalaria Lavalaria, Caramairia Namar, Caramania Lavalaria 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 Lavalaria, Caramaria Lavalaria 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 Lavalaria. Iria Maria Namaria Iria Maria Lavalaria 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 Carinima Caria Namalaria E diga comigo: lava-me, Senhor Jesus. Lava-me com teu sangue. Diga mais forte: eu venho, Senhor, para o pé da tua cruz. Lava-me com teu sangue. Purifica-me com teu sangue. Envolve-me agora com teu sangue. Eu preciso, Senhor. E por isso eu peço. Envolve-me no teu sangue. Que o teu sangue se faça agora em mim. Fortaleza, defesa, proteção, amparo. Envolve-me, Senhor, com o teu sangue. Eu não venho sozinho, Senhor. Sim, eu não venho só. Eu venho com a minha família. Eu venho com os meus. Eu venho também com os meus antepassados. Envolve-nos todos, Senhor, no teu sangue precioso. Lava a mim, lava a minha família, lava-nos a todos com o teu sangue precioso. Eu, a minha casa, precisamos do teu sangue. Eu e a minha família precisamos do teu sangue. Lava-nos, Senhor, no sangue da tua redenção. Eu e os meus antepassados precisamos do teu sangue. Lava-nos no teu sangue, na redenção do teu sangue. Lava os meus pais, lava os meus avós, lava cada um dos meus antepassados, até a terceira e quarta geração. Lava-nos, Senhor. Nós precisamos desse banho regenerador. Banha-me, Senhor. Batiza-me, Senhor, no teu sangue precioso. Batiza a mim, a minha casa, a minha família, os meus antepassados, até a terceira e quarta geração. Batiza-nos, Senhor, no sangue da redenção, do teu sangue precioso. Amém. Aleluia. E a palavra que o Senhor coloca no meu coração é agora regeneração. E regeneração quer dizer regerar, gerar de novo, fazer uma nova geração. Dentro dessa palavra regeneração, há também recuperação, recuperar. Mas é mais ainda, é mais do que recuperar. É regenerar.
Eu quero lhe dizer, o Senhor agora quer regenerar você, gerar você de novo, o que humanamente seria impossível, o Senhor quer fazer. Aquilo que Jesus disse a Nicodemos: vos é preciso nascer de novo. É preciso que você seja regenerado, gerado outra vez. E Jesus quer fazer isso. O Senhor quer levar esta graça de regeneração aos seus. E o Senhor quer conceder a você uma graça de regeneração, atingindo os seus antepassados, atingindo os seus pais, atingindo os seus avós, os seus bisavós, até a terceira, a quarta geração, num banho purificador. Jesus quer aplicar a redenção dele, o sangue da redenção, a cada um desses seus antepassados, de onde veio também um rio de pecado, veio um rio de contaminação, um rio de mal, assim como nós trazemos os genes dos nossos antepassados, trazemos as qualidades, mas trazemos também as taras dos nossos antepassados. A mesma coisa acontece no campo espiritual. Nós trazemos o peso, a contaminação, as taras, se pudéssemos dizer assim, espirituais dos nossos antepassados. E o Senhor quer fazer agora uma obra de regeneração, em que o grande beneficiado é você. E diga assim: eu creio, Senhor, e porque eu creio, eu acolho esta graça de regeneração. Gera-me de novo, Senhor, no sangue da tua cruz. Gera-me de novo, Senhor, na tua redenção. Eu quero ser recuperado, eu quero ser restaurado. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu peço, Senhor, a grande graça da minha regeneração, da nossa regeneração. Amém. Nós estamos na linha do que nós falávamos na palestra anterior. Até eu quero voltar à última palavra que nos foi trazida justamente pela equipe. Pega comigo Isaías 43, versículo 10. Isaías 43, 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meus servos que eu escolhi, a fim de que se reconheça e que me acreditem e que se compreenda que sou eu. Nenhum Deus foi formado antes de mim e não haverá outros depois de mim. Sou eu o Senhor, não há outro Salvador a não ser eu. Eu quero repetir o que é muito importante. O Senhor está dizendo a respeito de você, o Senhor está falando a respeito de nós em conjunto. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meus servos que eu escolhi, a fim de que se reconheça e que me acreditem e que se compreenda que eu sou. Nenhum Deus foi formado antes de mim e não haverá outros depois de mim. Sou eu o Senhor, e não há outro Salvador a não ser eu. E não há outro Salvador a não ser eu. Sou eu quem predisse e salvei, e não um Deus estranho entre vós. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus desde toda a eternidade. Ninguém poderia escapar de minha mão. Quando executo, quem poderia destruir minha obra?
E eu queria dizer, o Senhor escolheu você como testemunha dEle, para você ser regenerado, e para você ser instrumento do Senhor para regenerar a sua família, a sua casa, para você levar graça de regeneração aos seus antepassados, para você fazer uma obra de regeneração ao seu derredor, para nós em conjunto regenerarmos a nossa pátria, a nossa nação, para nós em conjuntos regenerarmos o Brasil. E eu queria que você entendesse isso agora. Quando os descobridores chegaram ao Brasil, o que foi feito foi isso: uma cruz foi plantada no solo desta nação. Na nossa terra foi plantada uma cruz. E a primeira coisa que se celebrou foi o santo sacrifício da missa. A redenção de Jesus aconteceu aqui na terra, que chamou-se então terra de Santa Cruz, não apenas porque uma cruz de madeira foi plantada, mais ainda, a cruz era apenas o sinal, mas o santo sacrifício da missa foi celebrado no nosso solo. Portanto, a nossa nação nasceu com a cruz, a nossa nação nasceu com o santo sacrifício da missa, a nossa nação nasceu com a redenção de Jesus, nasceu. E sabe, meus irmãos, é preciso regenerar. Infelizmente, depois que Deus plantou este trigo, o trigo que Deus plantou na nossa nação foi este. A cruz foi plantada, o santo sacrifício da missa foi celebrado, a nossa terra chamou-se terra de Santa Cruz. Depois o inimigo veio e semeou o joio, um terrível joio. Mas antes de tudo, o Senhor já havia plantado o trigo. O original é o trigo, o que veio primeiro foi o trigo, o que veio antes foi o trigo, o autêntico, portanto, é o trigo. E esta é a missão que o Senhor confia a nós. Você está entendendo agora em que sentido o Senhor está falando? Vós sois minhas testemunhas e meus servos que eu escolhi, a fim de que se reconheça e que me acreditem e que se compreenda que eu sou. Nenhum Deus foi formado antes de mim e não haverá outro Deus depois de mim. Sou eu o Senhor. Não há outro Salvador a não ser eu. Não há outro Salvador a não ser eu. Sou eu que predisse e salvei. E não um Deus estranho entre vós, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus desde toda a eternidade. E a terra de vocês, e o estado de vocês, e a cidade de vocês, é São Sebastião do Rio de Janeiro, o santo guerreiro. Gente, não é uma devoçãozinha não é uma devoçãozinha estranha, não. Claro, a tentação é tão astuta que depois tira São Sebastião e deixa só Rio de Janeiro, como aconteceu em muitíssimas cidades nossas. Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, Fortaleza. Vitória de Nossa Senhora, Vitória. São Sebastião do Rio de Janeiro. Graças a Deus não conseguiram tirar São Paulo. Não deu. Mas é preciso regenerar. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Porque veja bem, o Senhor confia a nós o ministério, o trabalho, a obra de a nossa nação caminhar na bênção e não na maldição. Porque Deus não tem maldição para nós, Deus tem
bênção, mas o outro tem maldição, e tem muitas maldições. O outro tem desgraça, e muitas desgraças. Deus só tem graça, o outro tem desgraça. Na verdade, meus irmãos, quem traz miséria a essa nação, quem traz injustiças a essa nação, quem traz doenças a essa nação, quem traz pobreza a essa nação, quem traz desastres a essa nação, é o outro, não é Deus. É o outro, não é Deus. Só que o outro, inimigo de Deus, inimigo nosso, ele é ladino. Ele dá o tapa e esconde a mão. Como todo vilão, ele dá o tapa e esconde a mão. E depois joga a culpa em Deus, e faz até mesmo que nós fiquemos revoltados contra Deus, dizendo: mas esse acidente, essa chuva, esse furacão, essas chuvas que não param, e depois essa água que desce, esse desabamento, e casas que vão, e barracos que vão, essas doenças que acontecem, e essas crianças inocentes que estão nos leitos de hospital, ou que morrem em casa mesmo. Que Deus é esse? Se existe um Deus, como é que esse Deus permite isso? Não, meus irmãos, não é Deus, não é Deus. Se há tanta gente doente, se há tanta gente sofrendo com doenças incuráveis, se há câncer, se volta novamente cólera, se existe até mesmo lepra no nosso meio ainda, como é que esse Deus pode ser Deus? Como é que esse Deus é amor, se permite tudo isso? Não, não é o nosso Deus, pelo contrário, é o outro. O outro, inclusive, que não é um rival de Deus, como se houvesse um Deus e um antideus, não. Pelo contrário, o demônio e todos os anjos malignos foram criados por Deus. Eles não passam de criaturas, eles são como vermes em relação a Deus. Mas veja como todo verme faz um trabalho terrível de destruição, eles também. E infelizmente muitos de nós temos sido enganados, e até nos revoltamos contra o nosso Deus, pensando que esses males vêm de Deus. Não, esses males vêm do outro. E a nossa nação, infelizmente, anda na desgraça, porque, veja bem, todos os anos, na passagem do ano, do dia 31 para o dia 1º, a quem esse povo tem consagrado o Brasil? A Iemanjá, as entidades espirituais do mal. Não é a Deus, não é a Jesus Cristo, não é a Maria Santíssima. Fazem ofertas e mais ofertas, sacrifícios e mais sacrifícios, oferendas e mais oferendas. É cachaça, e é charuto, e é mil coisas. Sacrifícios, até sacrifícios de animais fazem nessas praias nossas, até mesmo as escondidas, mas fazem sacrifícios humanos, e pouco a pouco as coisas têm vindo às claras. Vocês sabem, a imprensa tenta esconder várias coisas, mas sacrifícios humanos, hoje o inimigo ousadamente está pedindo. Dá para compreender alguém que só se sacia com sacrifícios humanos e que precisa de sacrifícios humanos para dar sorte, para dar dinheiro, para dar fama, para dar poder? Não, é só um inimigo, é só um destruidor que faz isso, e que infelizmente tem exigido sacrifícios humanos, além de exigir sacrifícios de coisas nocivas. Claro, você pode perceber, os tais despachos, os tais trabalhos só se fazem com galinha preta que se mata, com garrafa de cachaça, que é justamente vício, pinga, destruição de lares, que é pólvora, que é destruição, que é charuto, que é destruição, que são punhais, que é destruição, que é morte. Infelizmente, nós recebemos todo este joio, mas nós não somos o joio, e o que o Senhor plantou primeiro não foi o joio. O que o Senhor plantou primeiro nesta terra de Santa Cruz foi o trigo da sua cruz, foi o trigo da celebração do santo sacrifício da missa. E é a nós que o Senhor diz: vós sois minhas testemunhas e meus servos que eu escolhi. Não é isso que está na sua Bíblia?
Não é isso que está textualmente na sua Bíblia? E meus servos que eu escolhi, para que se saiba e que se reconheça e me acreditam e que se compreenda que eu sou. Nenhum Deus foi formado antes de mim e não haverá outro depois de mim. Sou eu o Senhor. Não há outro Salvador a não ser eu. Não há outro Salvador a não ser eu. Não há outro Salvador a não ser eu. Era muito natural que os nossos irmãos de raça negra, que estavam na África, quando foram retirados da sua terra e trazidos forçadamente, violentamente para o Brasil, para serem escravos aqui, para serem vendidos aqui, eles vieram justamente de uma terra que não era em nada cristã, e lá, coitados, eram também escravizados pelo inimigo nas suas religiões, que na verdade eram religiões malignas. Jesus veio justamente para libertar-nos. Jesus veio para trazer a luz nas trevas. E claro, esses irmãos trazidos da África trouxeram as crenças deles, trouxeram as escravidões deles, trouxeram para cá. Eles não têm culpa, mas trouxeram. Mas infelizmente, o que é que se fez depois? E o que é que se tenta fazer hoje, tristemente, muitas vezes, também na igreja? Acolher todas essas coisas e dizer que se deve viver esse sincretismo de todas essas coisas juntas, porque afinal são todas elas muito boas, são todas elas muito certas, fazem parte da cultura, fazem parte da mentalidade. Não, meus irmãos, é preciso regenerar, e os nossos irmãos de raça negra também são amados por Deus. O sangue de Jesus é para eles também, não é apenas para os judeus, não é apenas para brancos, não. O sangue de Jesus é para eles, a salvação de Jesus é para eles, a redenção de Jesus é para eles. E nós não podemos vir com essa historinha que os de raça negra devem viver aquilo que é próprio da cultura deles, dos costumes deles, que eles podem e devem se consagrar, que é preciso que pais e mães de santo até estejam lado a lado com os sacerdotes. Não, meus irmãos, não, meus irmãos, isso tudo é o joio que veio depois. Nós amamos os nossos irmãos, Jesus muito mais do que nós ama os nossos irmãos, e por isso Jesus quer fazer novas todas as coisas pelo poder do seu sangue. Jesus quer libertar. Jesus quer libertar os nossos irmãos de raça negra e de todas as outras raças da dupla escravidão, da escravidão dos homens, da escravidão de trabalhos forçados e mais e muito mais ainda da escravidão de Satanás, da escravidão dessas entidades espirituais do mal. Jesus quer salvá-los, porque é preciso fazer essa denúncia e esse esclarecimento. Os tais espíritos que eles recebem, os tais guias que as pessoas recebem nos centros, que as pessoas recebem nos terreiros, os tais espíritos que recebem pais de santo, que recebem mães de santo, que recebem cambonos, etc, etc, não são o Espírito Santo, não são os Espíritos de Deus, não são os anjos de Deus. Pelo contrário, são os espíritos malignos que covardemente, traiçoeiramente vêm inclusive para escravizar a vida dessas pessoas. E falando isso, eu não estou indo contra ninguém, estou dizendo aquilo que o Senhor diz: vós sois minhas testemunhas e meus servos que eu escolhi, para que se saiba, para que se compreenda e para que se acredite que nenhum outro Deus foi formado antes de mim e não haverá outro depois de mim. Sou eu o Senhor, não há outro Salvador a não ser eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou, diz o Senhor.
E veja, é preciso que nós sejamos regenerados. O Senhor quer regenerar você, gerar você de novo. O Senhor quer recuperar você, Ele quer arrancar você de toda e qualquer escravidão, de toda e qualquer escravidão. Então veja, enquanto eu estou falando, eu não estou acusando ninguém, eu não estou condenando ninguém, pelo contrário, estou dando testemunho daquele que é o Senhor. E você está acolhendo o testemunho daquele que é o Senhor. Então enquanto eu estou falando, faça isso, entregue-se àquele que é o Senhor. E enquanto você se entrega àquele que é o Senhor, renuncie também, rejeite também tudo aquilo que talvez na ignorância, no desconhecimento você fez, o que você praticou, o que você viveu, os sacrifícios que você fez, os trabalhos que você fez, os despachos que você fez, as consagrações pelas quais você passou. Renuncie tudo isso, rejeite tudo isso, peça perdão a Jesus que é o Salvador, deixe-se banhar pelo sangue de Jesus já agora, enquanto nós estamos falando, para que você já seja logo agora regenerado, regenerada pelo Senhor. Não espere depois não, nós já estamos falando e já estamos renunciando e já estamos rejeitando, já estamos nos entregando ao Senhor, já estamos nos banhando no sangue de Jesus desde o começo dessa palestra, já estamos sendo purificados. Sim, é isso que nós estamos fazendo. Então diga comigo: Jesus Cristo é o meu Senhor, só a Ele eu servirei, só a Ele eu seguirei. Ele é o meu Senhor, o meu único Senhor. Eu creio em Jesus, o Filho de Deus bendito. Eu creio em Jesus, Jesus que é Deus, Jesus que é homem, aquele que o Pai fez, Deus e homem, para a nossa salvação. É nesse Jesus que eu creio, no Jesus que morreu por mim, no Jesus que me salvou, no Jesus que ressuscitou e me ressuscita com Ele. Ressuscita a mim, ressuscita a minha família, ressuscita a minha casa, ressuscita os meus antepassados, ressuscita esta minha gente, ressuscita a minha raça, ressuscita a nossa nação, ressuscita o meu Brasil, o nosso Brasil, nascido da cruz de Jesus, nascido da celebração do santo sacrifício da missa. Pode aplaudir então. Sabe, meus irmãos, porque o espetáculo triste que acontece com os nossos irmãos é algo deprimente. É algo deprimente. Aqui no Brasil, né? E aqui no Rio de Janeiro não é estranho fazer isso. Todo mundo já ouviu alguém tomado. Já viu alguém tomado? No centro ou fora do centro, no terreiro ou fora do terreiro, já vi alguém tomado. Hoje se vê em pessoas tomadas até em cima do palco. Tenho certeza que nesse Maracanãzinho já teve gente que entrou em transe, que já houve gente que foi tomada, houve gente que já cantou aqui tomado e tudo mais, que deu espetáculo tomado. Mas o tal do tomado, o tal do ser tomado, não é outra coisa do que uma possessão diabólica. Não é outra coisa. E nós não podemos permitir isso. O Senhor diz: vós sois minhas testemunhas e meus servos que eu escolhi para anunciar a salvação e a libertação. Nós não estamos condenando a nada, a ninguém. Você dizer a uma pessoa que está com câncer, que ela tem câncer, mas que ela tem também o remédio, ela tem também o meio de se curar, isso não é condenar a pessoa. Pelo contrário, é você mostrar por um lado a doença e por outro lado a cura, mostrar a doença e mostrar a salvação. E é isso que nós estamos mostrando. Nós estamos mostrando a salvação e o Salvador, enquanto o outro somente
engana, enquanto o outro apenas ludibria, enquanto o outro é apenas mentiroso, ele leva os nossos irmãos em escravidão, em verdadeira escravidão. Porque veja o que acontece com os tais dos médiuns, mesmo da tal mesa branca, desculpa a expressão desaforada, até se fala em alta prostituição e em baixa prostituição. Só que tanto a alta como a baixa prostituição é tudo prostituição, ou no outro nome que o povo fala, né? Não tem diferença entre alta e baixa prostituição. Na verdade, meus irmãos, não tem diferença entre alto espiritismo e baixo espiritismo. Por que que o tal do espiritismo afro é baixo e o outro é alto? Não tem nenhuma diferença. É tudo espiritismo mesmo. É tudo espiritismo mesmo. E infelizmente o que os nossos irmãos vivem no espiritismo, de qualquer forma que seja, o que vivem os pais e as mães de santo, os que vivem aqueles que são de mil maneiras consagrados, muitas vezes enganados, eles são consagrados, nos tais batismos no espiritismo, nas tais rodas de fogo do espiritismo, que na verdade são consagrações nos tais casamentos no espiritismo. O que acontece é realmente uma oferta, uma consagração a entidades. E que entidades são essas? São entidades espirituais do mal. São entidades espirituais do mal. E é claro, nós como irmãos não podemos permitir isso. Primeiro temos que nos safar de tudo isso e correr para a cruz de Jesus e recuperar aquilo que o Senhor nos disse, que o Senhor nos deu, e ao mesmo tempo falarmos disso aos nossos irmãos, sermos testemunhas do Senhor, do único Salvador que é Jesus e não há outro, aos nossos irmãos, e libertá-los desta escravidão. Os tais guias que eles falam não passam de espíritos malignos. Você diz, mas que dão prazer, que dão riqueza, que dão dinheiro, que dão casamento. Dão sim, porque eles são espíritos. Eles fazem qualquer negócio, para ganhar uma pessoa, para arrebanhar uma pessoa. Eles fazem qualquer negócio. Principalmente eles gostam de fazer os negócios que não são da vontade de Deus. Eles gostam de dar um casamento que não tem nada com a vontade de Deus. É o casamento que a pessoa quer, é o bonitão ou a bonitona que ele quis. Ele faz qualquer negócio, ele faz qualquer arranjo. Ele arruma o dinheiro que a tal pessoa quer, ele arruma o cargo, a posição que a pessoa quer. Ele consegue a fama, ele consegue o sucesso, ele consegue os aplausos que a pessoa quer. Mas a que preço? E aí está. E a que preço? E em geral ele não mostra o preço logo de início. O preço é justamente da conquista daquela pessoa. O preço é tirar a pessoa de Jesus. O preço é tirar a pessoa do Senhor. O preço é tirar a pessoa daquele que é o único Salvador. E nós não podemos permitir que isso continue. Pelo menos nós, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você certamente diz, eu e os meus filhos, nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha esposa serviremos ao Senhor. Eu e o meu marido serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Sim, meus irmãos, e é preciso que se faça isso. O Senhor nos escolheu como testemunhas e como servos dele, para mostrar o único Salvador que é Jesus. O único Salvador que é Jesus. E o que os nossos irmãos passam e vivem nessas formas todas de espiritismo é uma coisa deplorável, é uma verdadeira escravidão. Hoje os frutos já começam a aparecer, E eu queria dizer a você, se por acaso no passado, e aí não adianta querer tapar o sol com a peneira, não adianta. Se você viveu essas coisas no passado, se você frequentou essas coisas no passado, se você até foi levado
Foi levado simplesmente, mas foi levado. Se você foi buscar saúde, buscar cura, buscar dinheiro, buscar sorte, buscar casamento, se você foi buscar saber coisas que você queria saber a respeito do seu futuro e tal, se você viveu essas coisas, pela graça de Deus, há como se libertar. Mas é preciso se libertar, porque veja, essas coisas são tão malignas que não apenas nos fazem mal, mas deixam contaminação. E a contaminação dessas coisas é tão grave como a contaminação da AIDS. Eu não posso ter uma comparação melhor do que essa. Não posso ter uma comparação melhor do que essa. E o Senhor não quer que você caminhe com contaminações. Infelizmente, veja um exemplo rasteiro. Se você vai no chiqueiro de porco, é muito capaz que você volte com bicho de pé. Não tem por onde, você foi no chiqueiro, não somente você volta sujo, mas você volta com os vermes, com bicho de pé. Sabe, gente, é duro, mas é preciso ser claro. E o Senhor tem salvação, e a coisa é simples. É o que nós estamos fazendo, pela graça de Deus, irmos a Jesus e confessarmos a Jesus como o único Senhor e nosso Senhor, como o único Salvador e nosso Salvador, e banhar-nos do sangue de Jesus. É ir e confessar o que nós fizemos. Veja bem, não esqueça disso, é ir e confessar o que nós fizemos. Confessa tintim por tintim, de tudo que você se lembrar. Pode ser que você esqueça alguma coisinha, você fez tanta coisa, mas vai se confessar, vai se confessar. Porque veja bem, Jesus deu ao sacerdote essa autoridade. Tudo aquilo que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo aquilo que desligardes na terra será desligado no céu. Quando o sacerdote diz, nosso Senhor Jesus Cristo te absolve. E quando ele diz, e com a autoridade dele, com a sua autoridade, pelo ministério da igreja, eu te absolvo. Na verdade, meus irmãos, acontece a absolvição, assim como um juiz, na hora que ele dá a sentença, e a sentença dele é a absolvição, aconteça o que acontecer, ele deu a sentença foi pronunciada, o réu foi absolvido. E é disso que nós precisamos. Na verdade, o único capaz de nos perdoar é o Senhor, o único capaz de nos absolver é o Senhor. Mas o sacerdote é o declarante, é aquele que o Senhor escolheu para que ele passe como irmão visível, palpável, passe a sentença do Senhor. E a sentença do Senhor aos arrependidos é a absolvição. E mais ainda, se quer bater, bate. E mais ainda, assim como para alguém que estava preso, e há uma revisão no processo, e o juiz chega à conclusão, e sentencia, e declara a absolvição desse prisioneiro, na hora que o juiz decretou a absolvição, na hora que o oficial de justiça chega lá e apresenta, as portas da cadeia devem ser abertas, mesmo se ele estivesse com cadeias nas pernas, nas mãos, mesmo que estivesse prisioneiro ali amarrado, todas as cadeias devem ser retiradas, devem ser quebradas, porque a sentença foi dada e a sentença foi a absolvição. Então, se você estava amarrado pelo poder do inimigo, o que Jesus disse é: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Então, quando o sacerdote pronuncia, ele é como um oficial de justiça, ele pronuncia a sentença do Senhor,
e a sentença é de absolvição. Mesmo que você estivesse preso, naquele momento você é livre, e as forças do mal não têm mais autoridade de prender você, de deixar você em correntes, em cadeias. E esta é a grande graça que nós temos na igreja. Você não pode perder essa graça, você não pode perder esta grande chance que Deus lhe concede. E pela graça de Deus, uma oração de libertação complementa. E é importante também recebermos de algum irmão, de alguma comunidade, uma oração de libertação. Porque o coitado do prisioneiro que foi liberto, ele traz as consequências do tempo que esteve na prisão. Ele ficou preso, sem sol, sem alimento, pegou doenças, 1000 coisas no tempo de prisioneiro. Nós também, irmãos, por termos ficado presos debaixo do jugo de entidades espirituais do mal, acabamos carregando consequências, e a oração de libertação acaba de completar a absolvição que nós recebemos do Senhor pelo ministério da igreja através de um sacerdote. Então a coisa é fácil, é só se arrepender, é só se voltar para Jesus, o Senhor e Salvador. É só ir à confissão e confessar abertamente. Nenhum sacerdote vai estranhar. Infelizmente, nesta terra do Brasil e na terra de vocês do Rio de Janeiro, nenhum padre vai estranhar que você tenha feito isso, que tenham levado você, que consagraram você quando você era criança, que você fez despachos. Nenhum padre vai estranhar. Vai ficar muito dolorido, mas não vai estranhar, não. É o que acontece, infelizmente. Mas o mais lindo, ele vai te ouvir, ele vai te apresentar ao Senhor, e Ele vai trazer a você a sentença do Senhor. E a sentença do Senhor é esta: você é absolvido pelo Senhor. E sabe esta graça que o Senhor está dando a nós? O Senhor quer para muitos. Como nós dissemos, o Senhor quer que nós sejamos regenerados, isso é, gerados de novo. O Senhor quer que os nossos sejam regenerados, que a sua família, que os seus parentes sejam regenerados. Eles precisam saber destas coisas. Fale a eles, mostre a eles. Se você não é capaz de convencer, apresente uma fita como essa ou outras que nós temos. Apresente livro. Reze, ore, mas os seus irmãos, os seus familiares precisam saber disso. Você não pode esconder deles isso, não, porque é regeneração, e os nossos irmãos não podem ficar debaixo do jugo, sejam eles quem for. Nenhum irmão nosso pode ficar debaixo do jugo. E digo mais, a nossa sociedade, toda a nossa sociedade precisa ser regenerada, precisa. Para quê? Para que o Brasil seja uma terra abençoada. Realmente o Brasil será diferente, o Brasil será próspero, o Brasil será fértil, o Brasil será realmente Brasil, terra de santa. Mas é preciso ser claro. E o Senhor tem salvação, e a coisa é definitivamente todas essas entidades espirituais do mal. Quando o Brasil deixar definitivamente espiritismo, kardecismo, terreiros, umbanda, candomblé, 1000 coisas, qualquer nome que seja, quando os brasileiros forem realmente rendidos a Jesus o Senhor, o Brasil vai ser diferente. Tenha certeza disso, porque então o Brasil estará na bênção e não na maldição, estará na graça e não na desgraça. É um grande trabalho a fazer, eu digo, é um imenso trabalho a fazer. E esse trabalho, meus irmãos, só se pode fazer no poder do Espírito. Só no poder do Espírito. Inclusive porque quando nós falamos desse jeito, inclusive quando nós somos ousados em declarar as coisas assim, quando nós denunciamos as coisas dessa maneira, quando nós somos ousados e vamos lá arrancar das garras do lobo
os nossos irmãos que já tinham sido agarrados por ele. É claro que esse lobo vem contra nós, o inimigo vem furioso contra nós, contra a nossa saúde, contra a nossa família, mas aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Lembram de ontem? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Nós não podemos ser ingênuos, nós não podemos ser levianos, não podemos. Porque nós estamos tratando com um inimigo espiritual, mas nós não precisamos ficar com medo, porque, eu repito, se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. E nós, irmãos, temos no Brasil uma grande aliada, que é Maria, a mãe de Jesus. E veja bem, o inimigo é tão astuto que quis disfarçar Maria, a mãe de Jesus, em Iemanjá. Ele quis disfarçar, assim como ele pegou os santos da igreja e usou o nome de santos para entidades espirituais. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio pessoal da Umbanda declarando hoje nem eles querem mais misturas. Eles estão declarando as coisas como elas são. Eles têm dado entrevista nos jornais, no rádio, na televisão. Eles têm dado entrevistas. Eles também não querem mais saber de mistura. E para nós é muito melhor. Mas infelizmente o inimigo é astuto. E durante muito tempo ele enganou a muita gente, disfarçando Iemanjá com aquela que é verdadeiramente a mãe do Senhor. Mas nós temos uma grande aliada. Eu fico encantado quando a Legião de Maria tem esta oração. Quem é esta que avança como a aurora? Quem é esta que avança como a aurora? Formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha. Temível como um exército em ordem de batalha. Esta é Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe. E veja, meus irmãos, quem é esta que avança como a aurora? A aurora não para, a aurora não para. Hoje de madrugada, quando eu acordei, eu vi fora, estava tudo escuro. Havia lâmpadas na rua, mas estava tudo escuro. Mas eu sabia, e você sabia também, a aurora viria. Ninguém segura a aurora. E quem é esta que avança como a aurora? Formosa como a lua, brilhante como o sol. E nada segura o sol, e nada segura o sol, e nada segura o sol. Temível como um exército em ordem de batalha. Temível como um exército em ordem de batalha. E desde a primeira página da Bíblia, lá já está a promessa do Senhor. Eu porei, falando à serpente, eu porei inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e ela te esmagará a cabeça, enquanto tu apenas lhe morderás o calcanhar. E o que é o morder o calcanhar aí? Infelizmente, meus irmãos, nós temos passado por muitas tribulações, por muitas desgraças, por muita maldição temos passado. Muitos de nossos irmãos foram escravizados, e muitos irmãos são escravizados, nós também. Mas é preciso ser claro, e o Senhor tem salvação, e a coisa é simples.
É o que nós estamos sofrendo, toda essa dor, toda essa opressão, não é que avança como a aurora não para, a aurora não para. Hoje de madrugada, quando eu acordei, um de nós, é muito desagradável estar com o calcanhar machucado. Você nem anda bem por causa do calcanhar, até da íngua, dói, mas é apenas um calcanhar machucado. Ao passo que, enquanto nós, a geração de Maria, nós somos a descendência dela, o inimigo nos pega no calcanhar e nos faz sofrer. Ele, o inimigo, terá a sua cabeça esmagada por Maria. E está cada vez mais perto esta hora. É o Senhor quem o diz, e é a própria Maria que nas suas aparições mostra isso. Dentro em breve, muito em breve, eu não sei quanto tempo é, mas ela diz, o Senhor tem revelado, é muito pouco tempo, graças a Deus. A nossa libertação está próxima, a sua libertação está próxima, a libertação do Brasil está próxima, está próxima. E é por isso que o Senhor diz a nós: vós sois as minhas testemunhas e os meus servos que eu escolhi, para que se saiba, para que se acredite e para que se compreenda que eu sou o Senhor e não há outro Senhor, que eu sou o Salvador e não há outro Salvador. Esse é o nosso trabalho. E esta é a maneira, meus irmãos, esta é a maneira de nós apressarmos a hora do triunfo de Jesus, a hora do triunfo de Maria, a hora do triunfo do seu imaculado coração. É assim que nós vamos apressar a hora em que ela virá e a mandado de Deus esmagará a cabeça da serpente. É dessa forma, é sendo realmente testemunhas do Senhor, testemunhas daquele que é o único Senhor, testemunhas daquele que é o único Salvador. É assim que nós apressamos a hora de Deus, é assim que nós apressamos a hora de Maria. É dessa forma, não é de outra. Vós sois minhas testemunhas. E eu devo dizer a vocês que o inimigo moderniza os métodos dele. É sempre o velho inimigo, sempre, descarado como ele, covarde como ele, do mesmo jeitinho. Só que ele moderniza as táticas dele. Veja quais são as características. As características são a crença na reencarnação e o contato com espíritos de mortos, outros espíritos, são as características. E a característica básica, o denominador comum é que Jesus Cristo ou não é nada, ou Jesus Cristo não é Deus, ou Jesus Cristo não é o Filho de Deus. É o denominador comum. Eles podem até dizer que Jesus Cristo é um iluminado, que Jesus Cristo é um espírito evoluído, que Jesus Cristo é um anjo, mil coisas. Mas Jesus Cristo não é Deus, Jesus Cristo não é o Filho de Deus, Jesus Cristo não é o Salvador, Jesus Cristo não é o Senhor. E todas as formas têm em comum isso, a reencarnação. Enquanto Jesus veio mostrar a grande graça, que nós não precisamos disso, e que na verdade a realidade não é esta, que para nós chegarmos a Deus, para nós podermos ver Deus, para nós sermos perfeitos, nós não precisamos de sucessivas reencarnações, não, nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Jesus veio, Ele morreu, Ele ressuscitou. Maria, a mãe de Jesus, viveu como nós, morreu, ela também passou pela morte. Jesus quis que ela passasse também pela morte, mas logo depois o Pai a ressuscitou e a
arrebatou para o céu, a levou o assunto ao céu, e hoje ela está com as primícias da nossa geração, já no céu, em corpo e alma ressuscitada, como demonstração para nós qual é o nosso caminho e qual é o nosso destino. O que nós vamos ser, Maria já realizou na nossa frente. Ela aí o protótipo, ela é o modelo, é a demonstração, é a amostra grátis do que nós seremos. Primeiro, que uma vez morrendo, se somos salvos pelo Senhor, se somos acolhidos pelo Senhor, nós vamos com o Senhor para o céu. E há lugar para nós e para os nossos entes queridos no céu. O nosso corpo vai para a sepultura, mas está claro nas Escrituras, do começo ao fim, depois virá a ressurreição também da nossa carne. Meus irmãos, a grande verdade de Jesus, a grande verdade do cristianismo é a ressurreição, e não são necessárias sucessivas reencarnações para nos aperfeiçoarmos. Não, nós somos imagem e semelhança de Deus por escolha e não por esforço nosso. Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus, pelos méritos de Jesus, e não pelo nosso esforço pessoal de irmos nos aperfeiçoando. Isso é fruto do orgulho humano, que quer ele mesmo orgulhosamente se aperfeiçoar. Não, nós somos resgatados e nos tornamos perfeitos aos olhos de Deus pela salvação de Jesus. E a outra crença, que é comum em todas essas falsas religiões, é justamente o contato, a chamada mediunidade e mil outras coisas, contato com os espíritos. Só que eu sou obrigado a dizer, esses tais contatos com os espíritos são contatos com espíritos malignos e não com os espíritos de Deus. Agora hoje ele está usando formas novas. Está aí toda uma união de filosofias orientais, de controle mental, de yoga, de coisas da Índia, de coisas orientais. Uma mistura, é um supermercado para quem quiser, de tudo que é tipo, e todos eles se unindo hoje cada vez mais, não querendo saber da igreja, não querendo saber dos cristãos, até banindo os cristãos, mas se unindo entre eles e mostrando uma nova era para a humanidade, mostrando a nova era do conhecimento, a nova era da grandeza, e até dizendo que a era de Jesus Cristo já passou, que já estamos entrando na era de aquários, enquanto que a era de peixes, veja, aqui levou a astrologia, o tal negócio de o meu signo é tal, né? A que ponto chegou a tal da astrologia, o tal do signo? Eles então estão dizendo hoje que nós já estamos entrando, até alguns já entramos no signo de aquário, e que o signo de peixe já passou, a era de peixe já passou, e que o cristianismo vai desaparecer, e que Cristo vai desaparecer, e não somente que os cristãos devem desaparecer, porque os cristãos estão freando a sociedade, estão freando o progresso do homem, o avanço do homem, a nova era que... Mas é tudo mentira, é a mesma mentira da serpente lá no começo da humanidade. Aqui seria preciso vir toda uma outra palestra, só que não é hoje, agora, o lugar dela. Mas o que o Senhor quer que nós proclamemos, que em tudo isto, só Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus Cristo é o Salvador, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o único Senhor, Ele é o único Salvador, e nós somos as suas testemunhas. E você deve dizer, eu sou uma das suas testemunhas. Sim, eu sou testemunha do Senhor. Diga comigo, eu sou testemunha do Senhor. O Senhor me escolheu para ser sua testemunha, para mostrar diante de mim, da minha família, da minha geração, diante da minha nação, que um único é o Salvador, que o único é o Senhor, Jesus. Só Jesus é o Senhor, só Jesus é o Salvador, Jesus o Filho de Deus, Jesus homem.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.